people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre torta de climão, hein? Nem a princesa Kate escapou. Vaias e gritos de parasitas na porta da abadia de Westminster. Olha a bola de neve que tá, né, para não dizer outra coisa, né? Bola de tudo que tá virando, né? O que assim tá crescendo cada vez mais, sobrou até pra Kate. Princesa Kate, a queridinha de todos, levou vaia também, né? Então, vamos falar sobre isso. Por que eles foram vaiados? Bom, porque vocês já sabem, mas vamos falar sobre essas vaias, né? O que é isso? Só acredito vendo e mesmo vendo não acredito. Bom, vamos por partes. Primeiro lugar, quero saber se você já deu um joinha, já deu um hype, já se inscreveu aqui no canal. Não se inscreveu? Não deu joinha? Então, um joinha aí no vídeo, tá? Vamos ler então aqui a matéria da revista People. Kate Middleton, Príncipe William e Rei Charles são vaiados por manifestantes em evento real. Isso é sério, diz fonte do palácio. Gente, esse evento, né, esse serviço, essa missa, enfim, né, ali na abadia de Westminster, a Rainha Elizabeth sempre teve o maior cuidado, sempre teve, assim, apreço mesmo é a palavra certa, né? Então, já imaginou se ela tivesse lá e ela tivesse que assistir tudo isso? Gente, já pensou como que seria ela entrar na igreja ao som de Parasita? Né? Chamarem a mulher de Parasita? Tô rindo, mas de nervosa. Mas todo dia que a gente vê aí uma família real do alto escalão, a própria Kate, né, sendo vaiada, assim, e ser chamada de parasita. Não é todo dia que a gente vê isso, não, né? Gente, eu fico imaginando a Meghan assistindo essa cena. Porque a última vez que ela participou de um evento assim, ela já estava, inclusive, foi no jubileu da rainha. Quando ela entrou na igreja ali da Catedral de São Paulo, ali, no caso, eram pessoas, assim, no meio da multidão, tal, assim, sabe? E, então ela já passou por isso, só que era uma situação diferente. Então, nesse caso aqui, como eu vou falar para vocês, quem que vaiou, né? É sobre a pessoa ou é sobre a instituição monarquia? Já vou dar spoiler aqui, não tem nada a ver com a Kate, não tem nada a ver com o William, não tem nada a ver... Quer dizer, tem, mas é mais focado na instituição, tá bom? E quando a Meghan estava subindo lá as escadarias da Catedral de São Paulo, era sobre o casal, sobre as, né, deles não estarem com a popularidade muito boa ali na época. Então eu fico imaginando, né, Meghan lá em Montecito comendo pipoca, claro, né, com flores secas, assim, tipo, pétalas de flores seca, com a pipoca comendo e assistindo essa cena, assim, que gostinho, né, Meghan? O que vocês acham? Ai, meu Deus. Bom, primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, que é muito importante, tá? Primeiríssimo lugar. Quem que está por trás dessas vaias? Eu acho que a principal coisa, né, que precisa entender, porque assim, começa a pipocar, porque eles foram vaiados, não sei o quê. Gente, vamos ver o que eles estavam gritando, né? Bom, eles estavam gritando, not my king, não é meu rei, down with the crown, abaixo a coroa. E o pior, né, de todos também, eles estavam chamando lá as pessoas que estavam entrando de parasitas. Imagina a Kate, né, descendo do carro e tal,
com aquela elegância toda, porque ela estava muito bonita, né? Assim, como sempre, né? Muito elegante e tal. Eu ouvindo o povo chamar ela de parasita. Eu não vim pra não vim pra isso. Daí é importante deixar bem claro que essas pessoas, então, não eram pessoas assim do público geral, né? Não é, vi lá, eu vou começar a gritar e é a popularidade zero que eles estão aqui. Não, gente, isso aí é de um grupo específico que, né, já falei bastante aqui no canal sobre eles, que é o Republic, né? Eles não são partido político, assim, mas eles, deixa eu ver aqui, eles são uma organização, basicamente, que faz campanha pelo fim da monarquia. É um grupo antimonarquista. Então, não foi a população, tá? Tem que deixar bem claro isso, que passava ali na frente e resolveu do nada vaiar e falar, são eles, então eu vou vaiar. Não, porque não tem, assim, a popularidade deles ainda é muito alta, né? Não tem nada, assim, que foi afetada mesmo por conta do Andrew. Diferente, por exemplo, da popularidade do Harry e da Meghan, que tá lá embaixo, tá quase ali com o Andrew, pelo menos na última pesquisa que eu vi, tá? Então, esse protesto das pessoas gritando, vaiando, xingando, né, parasita, é um protesto planejado, é um protesto, são vaias que foram organizadas por pessoas que se juntaram para fazer exatamente isso, tá? Então, eles não refletem o geral da população, pelo menos não por enquanto, né? Se for o caso, sei lá o que acontece no futuro, tá? A única coisa, assim, que eu fico, cara, eu não entendo como é que a polícia permitiu que eles ficassem tão próximos ali da entrada da abadia de Westminster. Aqui tem a liberdade de expressão, não multi, mas, né, tem a liberdade de expressão, mas, geralmente, pelo que eu saiba, assim, eles sempre são, beleza, você quer ir contra, pode, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, assim, é mais longe, né, os protestos que são aprovados pela polícia, enfim, sabe? Não entendi ali, tava quase na orelha da Kate, por exemplo, praticamente, né? Aí eu fico pensando, será que isso aí não é uma estratégia? Tipo assim, faz acontecer isso mesmo, faça acontecer isso, deixe eles fazer. Agora, o porquê, não sei, tá? Porque, pensa, se você saber que vai acontecer este protesto, querem protestar? Beleza, protesta, mas vocês vão poder protestar na outra entrada da Abadia de Westminster, que é bem mais longe e que não estaria ali tão direto, né? Agora, deixarem isso, eu não entendi até agora, sério. O que vocês acham? Será que foi um erro, uma falha ali do protocolo, sei lá? Ou eles estão deixando mesmo? Não, aqui, liberdade de expressão em primeiro lugar. Será? Que não sei, eu acho eu só como pipoca sem flores secas, mas só fico aqui comendo pipoca e assistindo e contando pra vocês o que tá acontecendo. O que vocês acham? Esse grupo, eles sempre ficam com essas placas amarelas, assim, bem, né, viva, assim, Not My King. Então, sempre amarelão, assim, que vocês virem, é desse grupo, tá? Que é o The Republic, tá bom? Que basicamente eles querem o quê? Que a Constituição aqui seja diferente, né? Que eles não querem mais monarquia, eles querem que seja um presidente. Bom, eu vou ler agora uma matéria sobre o assunto, que tem bem pouco. Não é todo mundo que tá falando sobre isso, não. Adivinha quem está falando sobre? People. Eles sempre, né, colocam essas matérias assim que a família real não gostaria que fosse muito, né, assim, não virasse muito notícia. Mas a People tá lá. Kate Middleton, Príncipe William e Rei Charles são vaiados por manifestantes em evento real. Os manifestantes exibiam cartazes amarelos brilhantes com mensagens referentes ao ex-príncipe Andrew, tá? Kate Middleton, o príncipe William, o rei Charles e outros membros da família real enfrentaram manifestantes em sua maior reunião pública desde a prisão do então príncipe Andrew. Na segunda-feira, 9 de março, os membros da família real compareceram à cerimônia do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster, em Londres, onde foram recebidos por manifestantes do grupo antimonarquista Republic.
O que você sabia? Dizia uma fileira de cartazes amarelos brilhantes exibidos pelos manifestantes, aparentemente fazendo referência à ligação de Andrew com o falecido Jeffrey Epstein. Outros cartazes exibidos pelos manifestantes continham mensagens antimonarquistas e mais referências ao ex-príncipe Andrew. A cerimônia do Dia da Commonwealth foi a maior reunião da família real desde que Andrew, de 66 anos, foi preso em 19 de fevereiro sob suspeita de má conduta em cargo público. Não tem nada a ver com a mulherada lá, tá? Tem a ver só com dinheiro que ele, né, poderia... dinheiro, não tem nada a ver com mulher, tá? Não estão defendendo mulher nenhuma nesse caso aqui. Temos sempre que lembrar isso. A prisão de Andrew em fevereiro, a primeira de um membro da realeza desde 1649, quando o rei Carlos, é que eu tô traduzindo, né? Rei Charles I foi decapitado por alta traição. A prisão do Andrew, então, em fevereiro, foi a primeira desde 1649 e causou grande comoção na casa de Windsor, que é a família dele, né? E levantou questões sobre responsabilidade e privilégios. Daí tem um autor, né, assim, ele comentarista da realeza, ele fala assim, se ficar comprovado que as pessoas sabiam de coisas, pessoas assim, olha só, sejam membros da família real, tá? Se ficar comprovado que o William, que a rainha, que o rei, que era irmão dele, né, que é irmão dele, então cabeças terão que rolar. Fecha aspas. Ainda bem que não estamos mais na era da guilhotina. A guilhotina só era usada lá na França, né? Aqui, ainda bem que não tem mais, né, essa coisa de... Geralmente era espada ou era machado, né? A Ana Bolena foi na espada, né? E, bom, Gisele, foca. Mas é um assunto muito interessante para saber como que eles faziam, assim, né, essa morte dessas pessoas, dos traidores e tal, porque era um espetáculo. Porque eles queriam mostrar mesmo para que as pessoas saíssem contando. Gente, vocês não têm noção. Então, lembra lá do rei Charles I? Então, eles fizeram isso. No final, ergueram, no final, colocaram na estaca. É, sabe, grotesco o negócio, assim. Mas, enfim, vamos seguir em frente, tá? Bom, uma fonte do palácio acrescenta: outros eventos abalaram a monarquia, mas algo que vem de dentro, onde alguém é preso, gente, isso é muito diferente. Isso é muito mais sério. Então, o pessoal tá sentindo mesmo, né? É algo que realmente tá mexendo ali nos alicerces da monarquia. Isso aí é real, tá? O antigo duque de York, agora chamado Andrew Mountbatten Windsor, acordou sozinho em Wood Farm, na propriedade de Sandringham, em 19 de fevereiro, quando policiais chegaram à sua porta. Toque, toque, toque. Polícia Federal. Pouco depois de 8 horas da manhã, as autoridades prenderam o irmão do rei Charles sob suspeita de má conduta em cargo público. Tá, isso aqui a gente já sabe, eles estão retomando de volta. Não vou ler isso aqui tudo de volta, tá? Ó, aqui tem uma informação que eu sempre fiquei na dúvida, né? Por que ele foi preso e liberado no mesmo dia, depois de algumas horas, né? Tá, mas eu ainda não fiz a pesquisa e não sei exatamente, mas tá escrito assim, ó: liberado sob investigação e sem direito à fiança, o segundo filho da falecida Rainha Elizabeth enfrenta um futuro jurídico incerto. Então eu acredito, né, que seja o seguinte: ele foi liberado, né, mas está sob investigação. Eu acredito que quando você paga a fiança e esquece. Vida que segue, vira a página e bora pra frente, né? Fica lá com o discurso, foi mal, tava doidão, entendeu? Mas nesse caso não, ele foi liberado, mas ele continua sob investigação. Então significa que ele vai enfrentar, sim, um processo jurídico. E aí, gente, teremos muitos vídeos por aqui. Andrew pode permanecer em um limbo legal por semanas ou até meses, enquanto a polícia examina documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em meio ao aumento da
vigilância sobre as pessoas ligadas a Epstein, que supostamente mostram que ele compartilhou informações com Epstein, né, que era financista, tá? Então ele compartilhou informações com ele, obtidas, né, essas informações durante seu trabalho como enviado comercial pelo Reino Unido. Então essa é a questão, por isso que ele está sendo preso, por isso que eles vão lá, né, colocar ele na justiça. Não é nada a ver com a mulherada, tá? Não tem nada a ver com as mulheres, com as menores de idade, não tem nada a ver com elas, tá? Isso aí não tem importância nenhuma, tá? Para a justiça. Bom, a última instância caberá aos promotores decidir se serão apresentadas acusações. Caso seja condenado, a pena máxima para má conduta em cargo público é nada mais, nada menos do que prisão perpétua. O governo também estaria considerando uma legislação que removeria Andrew da linha de sucessão, onde atualmente ocupa a 8ª posição, atrás do príncipe William e seus filhos e do príncipe Harry e dos seus filhos. Então ele ainda pode, né, teoricamente, ser rei. Só que não vai ser, né? Não vai. Só se, sei lá, o Trump vir aqui dominar até, né, assim, não, vamos dominar ali o território, eu que mando aqui, e agora você vai sim, porque velhos, em nome dos velhos tempos, porque o Trump estava lá envolvido junto com o Epstein, e, né, se duvidar, deve ter encontrado lá alguma festinha junto. Não sei, não tô falando que é, tô supondo, né? Mas que o Trump era o que mais, né, tá ali no contrato, lá nos arquivos Epstein, né? E, gente, vamos abrir um parênteses aqui, porque essa era a história, mais ou menos, da época lá do Edward VIII, né? O tio da Rainha Elizabeth. Ele foi, né, exilado para a França, né, porque queria casar com uma... Não tem nada a ver com a mulher, porque ele gostava lá do sistema do Hitler, né? Ele gostava, ele era favorável, tudo. Então, o governo falou, meu filho, sai daí, vai achar uma desculpa esfarrapada, coloquem a culpa da mulher, sempre funciona. E beleza. E aí ele, lá no exílio dele, fazia o quê? Torcia para que aqui fosse bombardeado e que eles tomassem o poder. Tomando o poder, o que aconteceria? Volta, Edward, e você vai ser um puppet aqui na minha mão. Então é isso, seria mais ou menos isso, entendeu? Vocês acham, né? Então, o Andrew só conseguiria entrar no governo, entrar aí na monarquia se fosse nessa medida. Bom, então, basicamente, mas assim, mundo, né, caótico, né, de Gisele, né, nunca vai acontecer isso, pelo amor. Ai, eu não sei, gente, o mundo tá tão louco que, olha, já não duvido mais de nada. Ai, vamos lá. À medida que as investigações prosseguem, o foco está se voltando para o âmbito interno. Bom, esse autor, né, da família real diz assim, quando esses acontecimentos ocorreram, ele era príncipe Andrew, duque de York, bem no centro da família real. O problema será quem sabia o quê? Quem sabia realmente o que ele estava fazendo? Quando souberem, aí sim, aí, gente, vai ser complicado. Daí vai ter, assim, muita gente vai ter que se explicar por que nada foi feito, então, já que vocês sabiam. Fecha aspas, fim de matéria. E aí, gostaram? Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, porque eu tô gostando de acompanhar, né? E você, tá gostando? Se tá gostando, não deixe de dar um joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga no Instagram, Grande Londres. Sabe o que eu quero fazer? Se você chegou até aqui, você vai gostar, porque são geralmente as pessoas que comentam nos vídeos. Eu sempre leio o que vocês escrevem nos comentários, mas eu não consigo responder sempre por causa da vida muito louca, né? Mas assim, eu quero tentar criar esse hábito de ler algumas mensagens que vocês escrevem no texto anterior, no vídeo anterior, tá bom? Aí, olha aqui. Gisele, eu ri com a comparação dos vegetarianos, porque eu sou vegetariana e vou em churrascos e não como carne. Fico no pão de alho, queijo, coalho.
etc. Mas entendi o exemplo e concordo contigo. Elas estão numa situação, numa sinuca de bico. Se sabiam sobre ou não sabiam, agora vai ser difícil de se livrarem dessa situação. Obrigado, tá? Sempre Brubambu, sempre comentando bastante aqui nos vídeos. Obrigada. Que bom que você riu com essa comparação assim, tipo, só espero que você não seja, né, presidente de alguma associação vegetariana ou vegano, né? O vegano é mais ainda over, né? Tipo, é extremo, não pode usar nem não toma nem remédio que seja feito com geleia do porco, tem alguma coisa assim, né? Com certeza, né? Eu pergunto, né? O que vocês acham? Elas sabem ou não sabem sobre o assunto? Então, com certeza, tem alguma coisa. Vi notícias que as duas também estão na confusão toda do Epstein, né? Também ouvi que a família do marido da Beatrice está bastante desconfortável com essa exposição. Tanto é que o cara foi para os Estados Unidos a negócios e não voltou até hoje. Ah, sério? Será que é verdade? Olha, mas eu também já vi que realmente. E digo mais, a Beatriz é aquela que, né, casou com um bilionário aí, o cara é bem ricaço mesmo, família bem da Itália, assim, né? Ele é daqui, mas é família, né, tradicional da Itália. Eles têm um enteado, né? E a avó dessa criança parece que tá falando bastante lá nos Estados Unidos, sei lá, tipo, tá bem, realmente. Ó, é aquela história, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Tomara que não, né? Tomara que, né, afinal de contas é uma família. Porém, vamos aguardar. A Jack diz: acho que eles estão prevenindo, porque se no futuro aparecer algo que eles já, né, algo, então eles já se desvencilharam daí, né? Porque se aparece algo de errado, né, como vi algumas reportagens que eles estão investigando instituições de caridade das princesas, eles já lavaram as mãos. É verdade, agora a investigação para tudo que é lado, né? Como falaram aqui. O Andrew foi solto, sim, mas está sob investigação. Tudo está relacionado. Aí começa, né? A teia, assim. Tipo, olá, Ana Maria. Oi, diz-me com quem andas e te direi quem és. Assim é o ditado? Pois é, né? Esqueci de falar isso, é bem verdade. A realeza está decepcionante, lamentável. Penso que eles sabiam do que ocorria relacionado ao Carinha da Ilha. Carinha da Ilha é o Epstein, tá? Bom, ao meu ver, o William está fazendo o que o pai não fez, o que o pai não faz e não fez, né? Faltam atitudes claras da parte do rei para várias questões do seu reinado. William está buscando proteger o seu nome, sua família e, obviamente, a monarquia britânica, mantê-la de pé. A coisa tá feia, viu? Cada dia aparece uma notícia horrenda. São seres humanos, mas não são parte de uma família qualquer. Outros sim, a família mais importante do mundo. Mas dinheiro e poder cegam as pessoas para discernir o certo do errado. Muito triste. Pois é. Ah, é por isso que, assim, muitas pessoas se surpreendem quando eu digo assim, gente, eu não sou monarquista, assim, eu fico assim com muita pena, por exemplo, pensar que George, a Charlotte, principalmente o Louis, que já é colocado como sendo, né, assim, ele já coloca um estereótipo, porque o George é aquela pessoa centrada que vai ser o rei. A Charlotte é a boss, né, tipo aquela que é a mandona e que fica lá, nananana. E o Louis é o próximo, né, vida louca, tipo o Harry, tipo o Andrew, tipo a irmã da Rainha Elizabeth, a princesa Margaret. Então, e aí? Nunca vai acabar, sempre vai ser, ainda mais agora, nessa era de, né, privacidade zero dessa gente, né? Então, e outra, é governo, né? É governo, então a gente tem que estar responsável, a gente tem que estar, acredito, preocupado com a política, com o bem-estar das pessoas, não com fofoca, não com negócio. Mas aí é isso, é uma cortina de fumaça, né? Quando tem a monarquia. Primeiro que ajuda no turismo, blá, 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 blá. Mas aí ajuda também ao quê? A não ficar tão de olho no que está ali dentro do parlamento. Vamos ver o que está lá no Palácio de Buckingham, não o que está lá no parlamento, não nas leis que estão sendo feitas. Vamos ver lá a fofoca. Então, eu
eu não concordo. Mas também não vou me ver lá em manifestação vaiando o rei. Aí também já é demais, né? Olha, voltamos aqui pra Bru Bambu. Vamos lá. Pelo que eu li... Opa, eu não vi isso aí não, hein? Ó, informação legal, hein? O príncipe William queria mandar fazer uma auditoria nas contas das primas para garantir que elas não tivessem nada de envolvimento com as coisas dos pais delas, mas elas não permitiram. Aí, por isso que mandaram tirar elas dessa da corrida, né, de Ascot e de todos os eventos, né, diga-se de passagem. Não sei se é verdade, mas foi o que eu li. Interessante. E o William é desse mesmo, vai lá e faz essas auditorias, né? Foi assim que ele fez a auditoria lá na BBC com relação àquela entrevista da mãe dele para o programa Panorama, que mentiram, falsificaram um documento que mostraram para ela que funcionários dela estavam recebendo da família real quantias assim constantes, e isso que comprovava, né, que ela estava sendo monitorada e passando informações para a família real. E era mentira, já pensou? E aí que ela aceitou fazer a entrevista, que foi horrível para ela. Por quê? Porque ali ela assumiu que estava tendo um caso com um cara, né, que era treinador de cavalo, alguma coisa assim, né, que falam até hoje que ele é o pai do Harry, mas não foi legal pro William, porque o William na época estava na escola secundária. Imagina, né, como ele sofreu com isso por conta dos amigos começarem a encher o saco dele e por também, né, gente, se a mãe tem ou deixa de ter, ou o problema é pessoal, né? Aí ela acabou expondo isso e, óbvio, sempre vai virar contra a mulher. Porque não interessa tudo que aconteceu lá com o homem, né? Mas ela, né? Ela traiu e aí acabou que ela se tornou vulnerável por conta disso, né? Porque ela não deveria, na minha opinião, ela não deveria ter falado isso, né? Já vi pessoas falando da família real que ela se arrependeu profundamente de ter dito isso. Ela deveria ter ficado só no fato de falar de Camila e, né, o príncipe de Gales da época, né? Tipo assim, somos 3 no casamento. Acho que tá um pouquinho de gente demais nesse casamento, né? Então, pronto, fala sobre eles, mas ela ter aberto tanto a vida dela, o que ela queria, né? Dar um tapa de luva, tipo assim, você tem uma amante? Eu também tenho. Pra quê, né? Então é isso. Então acho que por hoje é só, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, comenta aqui embaixo. Querem fazer perguntas? De repente, se eu conseguir fazer isso no vídeo no próximo, daí eu vou ter que ter condições de fazer edição, né? Daí eu faço, né? Assim, tipo de responder perguntas de vocês, tá bom? Então espero que vocês estejam bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!